Olá, irmãos. Vamos fazer mais uma meditação na Bíblia Sagrada, onde nós iremos meditar sobre um texto que fala sobre um acontecimento, uma família, a família de José do Egito, em que Deus transforma o mal em bem. Então, Deus transformar um mal em bem, muitas vezes isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Na minha vida já aconteceu, e quem sabe também na sua vida, se não aconteceu, certamente que um dia vai acontecer. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo de 15 a 21. Vamos fazer a leitura e depois vamos fazer essa meditação. Diz assim, Gênesis 50, versículo de 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então veja só, Deus transforma o mal em bem. Então tem situações em que todo mundo passa um dia, né, em que tudo parece estar perdido. Porém, esta situação em que tudo parece estar perdido vai ocorrer com qualquer um de nós, principalmente com os escolhidos de Deus. Então, se você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, que passar por situações ruins na sua vida, espere que às vezes esse mal que você porventura esteja passando ou passará, esse mal será revertido em um bem para você. Então, Deus reverte as consequências, né, e transforma o ruim em bom. Uma coisa que às vezes você parece aos teus olhos é ruim, mas lá na frente você vai ver que aquilo foi bom. Ele transforma o mal em bem. Um pesadelo, às vezes, né, que você passa por problemas que parecem um pesadelo, e depois Deus transforma esse pesadelo em paz. Deus transforma problemas insolúveis aos teus olhos, aos nossos olhos, em uma solução, às vezes, muitas vezes, simples, né? Problemas que eram insolúveis para você, e às vezes eles se resolvem numa simplicidade, porque aí está a mão de Deus. Muitas vezes transforma a tua angústia em um alívio, né? Você fica angustiado e às vezes, de repente,
Deus usa ali um artifício, alguma pessoa para te ajudar, para te consolar, para dar uma solução, e ali aquilo se torna num alívio. Muitas vezes transforma a morte em vida, né? Problemas de doenças, né? O insolúveis para você, e aquilo se clareia. Muitas vezes transforma também o pecado em perdão, né? Nós, às vezes, passamos por situações em que não conseguimos sair, mas, às vezes, Deus dá uma solução claríssima, e você, às vezes, só tem de agradecer, porque ali, além da solução que Ele deu, Ele ainda, por cima, te perdoou. Então, esta passagem que nós vimos na Bíblia, em Gênesis, capítulo 50, versículo de 15 a 21, cita um acontecimento, um caso mesmo que ocorreu lá em Israel, em que os irmãos de um jovem chamado José, esses irmãos aí, por inveja, venderam esse jovem, um adolescente, né? Um adolescente, porque naquele tempo havia escravos, né? Escravidão. E as pessoas eram vendidas para outras, os mercadores de escravos. Então, os irmãos de José o venderam como escravo para o Egito, né? Para um outro país. Então, tudo por inveja. E aí disseram para o pai de José, que era Jacó, né? E enganaram o pai, dizendo que ele havia sido morto por um animal, mas acabaram vendendo mesmo para os mercadores do Egito. Pois bem, esse jovem José, que foi vendido para o Egito, ele, por ser um escolhido de Deus, um protegido de Deus e guiado por Deus, chegou a ser uma grande autoridade lá no Egito, a ponto de ser como se fosse um governador, a segunda pessoa do rei do Egito. E aí então, ele é que resolvia todas as coisas, né? Era uma inteligência fora do seu tempo, e ele armazenou alimentos já prevendo a fome que certamente haveria naquele país, porque nos outros lugares já havia fome, inclusive lá em Israel, e seus irmãos, a sua família estava toda lá em Israel, e como no Egito havia prosperidade, muitos alimentos, por causa da atuação de José, né, pela inteligência dele de armazenar alimentos, a sua família foi lá no Egito em busca de alimento. E quem é que recebe esses irmãos, essa família? José. José recebe seus irmãos. E aí, conforme nós vimos no texto, no versículo 18, que diz assim, versículo 18: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, José, então, ali perdoa os seus irmãos e acolhe essa família, dá-lhe moradia, um local para eles morarem, né, quase 70 pessoas, né, ele tinha mais 11 irmãos com suas esposas, filhos, ao todo 70 pessoas. E então, o que deixa essa história? Que Deus transforma o mal em bem. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Então, às vezes situações
tempestades que você vai passar na sua vida, que acha que Deus até te abandonou, muitas vezes Deus está usando esse acontecimento que você parece que é ruim e vai se transformar em bem. Então, que Deus te proteja, te guarde e te dê a paz para você aguardar com paciência essas tempestades da sua vida. Que Deus proteja, em nome de Jesus. Amém.